Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Michele e hoje nós estamos na segunda semana do nosso plano de ensino, do nosso plano de estudos, né? Semana 12, e nós estamos realizando a atividade 2 desse plano de estudos, tá certo? E hoje, em língua portuguesa, nós vamos trabalhar a atividade 2, qual é a letra? Nós vamos fazer a atividade no livro didático, assistir a um vídeo e fazer uma atividade impressa, que aí vocês vão colar no caderno de vocês, depois de ter pintado a linha, escrito cabeçalho, aí cola a atividade, tá? Eu estou aqui no Google Classroom, da turma de vocês, eu estou entrando como professora, só para vocês terem uma ideia de como que a professora vê as atividades de vocês, tá bom? Então, aqui, ó, língua portuguesa. Só aqui a gente consegue dar uma espiadinha nessa atividade. Mas para a gente conseguir ver a atividade em si, a gente precisa clicar em ver a atividade, tá? Temos aqui já 5 estudantes que entregaram as atividades e mais 23 crianças que precisam entregá-la. Tá bom? Então, aqui eu coloquei a atividade 2 completa, junto com a explicação e a atividade impressa. E aqui nós temos o vídeo, certo? Quem precisar acessar as páginas do livro, aí pode vir aqui no item páginas dos livros didáticos para impressão. Aí você vai clicar nessa pasta, vai ter todas as páginas. Você que vai olhar qual é a página que você quer, tá? Muito bem, vamos acessar aqui, ver a atividade. Que a professora vai ver as instruções. Então, acesse os arquivos abaixo e siga as instruções. Deixa a prof editar aqui para arrumar esse que ficou grudadinho, né? Então, aqui. Essa parte aqui é a parte que a prof vê, né? Então, aqui. Vamos acessar a atividade 2. Aqui na atividade 2 está falando a mesma coisa que está lá no plano de estudos, só que dividido. Aqui tem só a atividade 2. Então, como eu falei, páginas 30 e 31, assistir ao vídeo e a atividade impressa. Esse vídeo aqui, que tem esse link, é o mesmo que vocês viram lá atrás, aqui, ó, né? Que é só clicar e acessar, tá bom? Vamos para a nossa atividade 2. Eu vou desligar aqui a minha carinha. Muito bem. E aí, acompanhe as orientações. Livro didático, páginas 30 e 31. Escrever a data no livro didático e responder as atividades 1, 2, 4 e 6. As atividades 3 e 6 serão realizadas em outro momento. Vamos lá para o nosso livro, então? Aqui eu já tenho a página 30. Essa atividade aqui vai ser muito interessante, porque quando tiverem as Olimpíadas, vocês vão falar certinho a origem, vocês vão ouvir também a origem dos atletas na televisão, tá? Quem gosta de Olimpíadas, quem acompanhar as Olimpíadas, tá certo? Escrevendo a data, então, hoje é dia 26 de abril, tá, moçada? 26 de abril. Então, vocês vão colocar a data, mas se você não estiver fazendo hoje, você coloca a data do dia que você está fazendo, tudo bem? Então, vamos lá. Qual é a letra, é o nome dessa atividade? Você leu na aventura de Robinson Crusoe que ele nasceu na Inglaterra. Aí, letra A. Um homem que nasce na Inglaterra é... Como que chama a pessoa que nasce na Inglaterra? Inglês. Então, vamos colocar lá a palavra inglês. Não precisa ser maiúsculo, tá? Agora, a palavra Inglaterra, sim. A palavra Inglaterra tem a primeira letra maiúscula, porque é o nome do país, tá? Inglês não é o nome do país, é o nome que se dá para as pessoas que nascem na Inglaterra.
A mãe de Robinson Crusoe também nasceu na Inglaterra. Qual é a nacionalidade dela? Então, como que se chama uma pessoa que nasce na Inglaterra? Se for homem, é inglês. Mas e se for mulher? Também é inglês? Ela é inglês? Não, ela é inglesa. Aqui nós vamos usar a letra maiúscula. Mas por que para mulher é maiúscula e para homem é minúscula? Não, não é isso, gente. O que acontece aqui é que aqui nós estamos no começo de uma frase. Aqui terminou uma frase com o ponto de interrogação e aqui nós começamos outra frase. Por isso que aqui é letra maiúscula e aqui letra minúscula, tá? Então, e no Brasil? Quem nasce no Brasil? Um homem que nasce no Brasil, ele é brasileiro. E a mulher que nasce no Brasil é o quê? Brasileira. Então, no nosso caso, ó, brasileiro, porque é um homem masculino. Brasileira, porque a mulher é feminino. Mas algumas nacionalidades não funcionam bem assim. Então, nós temos que aprender. Como inglês termina com S, nós mantemos o S aqui quando a palavra é inglesa, tá? Então, a gente já sabe inglês, inglesa. Mesmo que aqui na palavra Inglaterra não tenha S. Sempre quando a gente for falar de uma nacionalidade, a gente vai usar esse ESA com S, tá, pessoal? Vamos lá? Próxima atividade. Próxima atividade também é bem legal, porque a gente vai conhecer as bandeiras e também vai conhecer como que se chama essa nacionalidade, tá? Então, aqui, Dinamarca, essa é a bandeira. Noruega, essa é a bandeira. França, essa é a bandeira. Irlanda, Holanda e Japão. Você já tinha ouvido falar em todos esses países? Já conhecia a bandeira de todos esses países? Vejam só, é no Japão que vai acontecer a Olimpíada, que era para ter sido no ano passado e que foi, digamos assim, transferida para esse ano. E por que houve essa transferência? Porque nós tivemos essa pandemia que assolou o mundo inteiro, então para não ter contaminação dos atletas, achou-se melhor esperar para ter uma Olimpíada mais segura e para ver, né, se já teria uma vacina para os atletas, para as pessoas que fossem assistir. Então eles tiveram que adaptar, tiveram que transferir, mudar bastante coisa para que isso pudesse acontecer com mais segurança. Então, vamos lá. Já que a gente já viu as bandeiras, agora vamos ver qual que é a nacionalidade, tá? Escreva no quadro o nome do país de origem. Então, de que país que é essa bandeira? E as nacionalidades correspondentes, como no modelo. Troque ideia com o colega. Então, gente, não tem como trocar ideia com o colega. Vamos trocar uma ideia aqui com a prof e com quem está ajudando você aí na tarefa, tá bom? Portugal, viram a bandeira de Portugal? Não tem a bandeira de Portugal. Ai, ai, ai. Então, Portugal. Eles deram um exemplo. Portugal, português. Olhem o acento aqui, ó. Senão ia ficar português. Não ia combinar, né? Então, por isso que tem um acento circunflexo. Para o som do E ficar tá? E quando é no feminino, portuguesa, tá? Vamos lá. Qual é a primeira bandeira que apareceu aí? Da Dinamarca. Então, Dinamarca. Vamos lá. E aí, moçada? Dinamarca. Qual que é a nacionalidade? Um homem que nasceu na Dinamarca, como que ele é chamado? Dinamarquês.
Muito bem, dinamarquês. Vejam, não tem letra maiúscula aqui. E por que é que não tem letra maiúscula? Porque aqui é o nome do país. O nome do país tem letra maiúscula. Quando eu falo a nacionalidade, não é o nome de um país. Então, é letra minúscula. Só se eu começar uma frase com a palavra dinamarquesa. Aí, porque eu estou começando a frase, é que a letra é maiúscula, tá? Que não é o caso. Nós estamos preenchendo uma tabela. E aqui nós temos a nacionalidade, mas na palavra no feminino. Então, dinamarquês, se for uma mulher, ela é dinamarquesa. E vejam só, enquanto que no masculino nós temos o es, no feminino nós temos esa. Notem que aqui tem S e aqui continua com S, tá? Muito bem. Próxima. Qual que é a próxima bandeira? Noruega. Noruega. Veja lá se você está escrevendo certinho. Noruega. E aí, quem nasce na Noruega e é do gênero masculino, como é que a gente fala? Norueguês. Vejam, é a mesma regra. Dinamarquês, norueguês, também termina com es. Certo, moçada? E aqui nós temos ainda no feminino. Como é que é no feminino mesmo? Norueguesa. Então, notem que nós temos o esa. Entendido? Então, vamos lá. Vamos lá. França. França. E aí, quem nasce na França e é do sexo masculino, como é que a gente vai escrever aqui a nacionalidade? Aquele homem é francês. E qual que é a nacionalidade se eu for falar da mulher? Ela é francesa. Olha a Ladybug aí, né, moçada? Ladybug francesa. E Irlanda. Irlanda é o nome do país. Então, começa com a letra maiúscula. E quem nasce na Irlanda e é um homem, eu vou falar que ele é um homem o quê? Irlandês. Vejam o acento circunflexo, senão ia ficar irlandês. Não, né, gente? Irlandês. E se for uma mulher, eu vou dizer que ela é irlandesa. Precisa do acento? Não. Na palavra feminina não precisa do acento, porque a gente vai estar falando de esa, tá? Muito bem. Outra. Irlanda já foi. Deixa eu ver a bandeira lá. Agora é Holanda. Gente, Holanda é muito boa no futebol. Os ingleses também. Então, vamos lá. Holanda. E eles usam, geralmente, um uniforme laranja. Então, o time de futebol, o time no masculino, é holandês. Holandês. E nós vamos dizer que as meninas do vôlei da Holanda são holandesas. Certo? Tem vôlei também nas Olimpíadas. Próximo país é o quê? Japão. Japão. E aí? Quem nasce no Japão é japonês. Ou então, se for mulher, é japonesa. Japonesa.
Mas a gente não precisa pensar só em pessoas, tá? A gente pode falar de produtos também. Vamos pensar, esse violão foi fabricado no Japão, então ele é um alemão japonês. Essa torre está na França, então essa torre é francesa, tá certo? Então serve para pessoas e para coisas também. Sempre que o nome for no masculino, termina com es, com acento, tá, gente? E sempre que for feminino, termina com esa, só que o z é o S. E ele é o S por quê? Porque ele está entre vogais, está no meio das vogais, ó. Vogal, vogal e o S está ali com o som do Z. Acho que está entendido, né? Qualquer dúvida, entre em contato com a prof. Opa, aqui, letra B. Coloca a data também, hein? Pensando na terminação das palavras que vocês escreveram, o que é possível concluir sobre a grafia desses nomes? Se a gente for olhar para como se escreve, né? Principalmente para a terminação das palavras, como que as palavras terminam, o que a gente pode concluir, o que a gente pode entender? Já sabem? Sim, nonô? Sim ou não? Sim ou não? Então, a gente pode concluir. Vejam lá se o meu raciocínio está batendo com o raciocínio de vocês, se nosso raciocínio está igual. Que os nomes que terminam com es têm o feminino em esa. Não é isso? Toda vez que os nomes que terminam em es tem o feminino, aqui, ó, gente, porque aqui é no plural, esse tem acento circunflexo, tá? Então, toda vez que terminam com es, as palavras terminam com es no masculino, no feminino vira esa, tá? 3. Releia este outro trecho do texto ao mar, que a gente já viu, né, pessoal? E observe os termos destacados. Tornei-me escravo de um árabe muito rico. Ele tinha um belo barco inglês que eu usava para pescar no mar. Vamos ver quais são as palavras destacadas. As palavras destacadas são rico e belo. Só essas duas? Só, né? E aí, essas palavras estão dizendo o quê? Então, a palavra rico está falando do árabe. Então, o árabe é muito rico. Ele tinha um belo barco inglês. Quem que é belo? O árabe é belo? Não, o barco é belo. Então, o belo está falando do barco. E o barco é em inglês, né, pessoal? Então, a que classe de palavras pertencem aos termos destacados? Os termos destacados rico e belo, será que é nome de alguma coisa? Será que é fazer alguma coisa? Ou será que é a qualidade de alguma coisa? É a qualidade. Quando é a qualidade, como que se chamam essas palavras que a gente já estudou? Será que são substantivos, são adjetivos ou são verbos? Então, essas palavras, vamos fazer uma resposta completa? Essas palavras pertencem à classe dos adjetivos, tá? Adjetivo, se você falou adjetivo, acertou. Com o acréscimo da terminação esa, que palavras são formadas? Então, rico, se eu colocar esa, e belo, se eu colocar esa, como é que vai ficar? Você já sabe? Belo esa? Rico esa? Não, né, gente? Vai ficar riqueza, rique,
riqueza e beleza. Ah, por que agora nós usamos eza com o Z? Ó, nas duas, beleza com Z, com Z. E antes nós usávamos com S. Por que será? Porque quando a gente transforma essas palavras que eram adjetivos em riqueza, beleza, elas se tornam substantivos. Então, letra C, a que classe de palavras elas pertencem? Nossas palavras riqueza e beleza, agora elas se transformaram e elas vão ser chamadas de substantivos. Então, a que classe elas pertencem? Elas pertencem à classe de substantivos. Pessoal, se vocês precisarem de mais tempo, dá um pause no vídeo, tá? Para você corrigir, para você ver se você errou ou acertou, certo? Vamos lá. Gente, a gente vai estudar um pouco mais sobre isso, tá? Hoje é só o começo. Então, não se preocupem, tá com dúvida, calma, calma, calma. A gente vai estudar muito mais sobre isso. A gente está começando. Agora, nós vamos pegar alguns adjetivos. Triste, puro e pálida. Então, eles são adjetivos, eles são qualidades, eles são características. Melhor a palavra característica. Então, se eu falar assim, o homem triste, eu estou falando que o homem, aquele homem está triste, é triste. Então, é uma característica daquele homem, certo? Deixa eu ver. O suco é puro. Puro é como o suco é. Então, se ele é daquele jeito, é a característica dele, é o adjetivo, tá? É uma palavra que é um adjetivo. Ele vai dizer como o suco é. E a palavra pálida, por exemplo, a menina ficou pálida. Então, como que a menina ficou? Como ela é? Como ela está? Pálida. Então, é uma característica, está dizendo como ela é, tá? Então, letra A. A derrota do meu time me deixou triste, puro ou pálido? O que deixou você? Deixou triste. Com o susto, ela ficou triste, puro ou pálida? Pálida. Pálida quer dizer que ficou o rosto branco, assim, ó, pálido. Parece que ficou todo branco o rosto, né? O suco de laranja é mais gostoso se for puro. Gente, eu não tô colocando ponto final, porque aqui a frase já tá trazendo ponto final, tá? Mas se a gente não tivesse o ponto final, a gente teria que colocar, tudo bem? Agora, vamos lá. 5. Transforme os adjetivos que você usou para completar as palavras. Para completar as frases da atividade anterior. Então, transforme os adjetivos em substantivos. Vamos lá? Atenção! Um deles recebe a terminação es em vez de esa. Qual será que usa esa e qual será que usa es? Vamos ver? Vamos começar com a palavra triste. Como é que triste vai virar um substantivo? Vou falar a tristeza. Então, elas ficam tristeza. Então, eu não vou mais dizer que a menina está triste. Agora eu vou falar a tristeza da menina, tá? A tristeza da menina deixava ela muito afastada das pessoas. Então, a tristeza. Agora, a tristeza é uma coisa, tá? Vamos ver. E a palavra pálida? Será que é palideza ou é palidez?
Palidez. Uma frase. A menina é pálida. Tá dizendo que pálida é como a menina é. E se eu digo assim, a palidez indicava uma doença. Então, a gente diz que a palidez é uma coisa, né? Indicava uma tristeza. E tem mais uma palavra, puro. Purez ou pureza? Pureza, tá? Ó, aqui não tem ponto final, a gente precisa colocar o ponto no final, tá bom? Tristeza, palidez e pureza. Quando eu pego um adjetivo, que é uma característica, e transformo em substantivos, aí eu uso es com Z e esa com Z, tá? Combinado? Vamos para a próxima atividade. Como eu falei, nós vamos estudar muito sobre isso, então calma, 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 tá? Vamos lá. Atividade 6. Você conhece outros substantivos que terminam em es e em esa? Reúna-se com um colega e juntos escrevam o maior número possível de substantivos com essas terminações. Então, vamos ver? Que palavra que vocês usaram? Tem muitas palavras, mas cuidado para não colocar palavras que terminam com S, es e esa, tá? Muito cuidado. Que letra feia, né, prof? Mas é que a prof escreveu com o mouse e fica assim mesmo. Então, vamos lá. Quais são as palavras que vocês pensaram? Vocês pensaram em maciez? Maciez. Vejam que aqui não tem acento, tá? Porque é uma regra, é um combinado que os estudiosos na língua portuguesa decidiram que ia ser. Surdez, timidez, certeza, leveza, rapidez, pobreza, pobreza, correnteza, malvadeza, grandeza. Ai, tem muito mais, gente, mas a prof vai deixar assim, tá? Então, vejam, que terminam com es. Es. Maciez, surdez, timidez, rapidez. E é isso que termina com es. Vocês viram que pelo som a gente não consegue diferenciar se é com Z ou se é com S. Mas a gente precisa gravar essas palavras como se a gente estivesse tirando uma foto dessas palavras para a gente saber quando for escrever. Agora com esa, certeza, leveza, pobreza, correnteza, malvadeza e grandeza, tá? Muito bem, a atividade do livro nós já concluímos. Agora, vocês que vão assistir ao vídeo encontros vocálicos e suas classificações de tongo, tritongo e hiato, tá? A prof não vai passar o vídeo aqui para vocês, mas é muito importante que vocês assistam, porque tem a explicação da atividade que vocês têm que fazer logo abaixo, tá? Pode dar um pause no vídeo, pode assistir o outro vídeo, depois volta para fazer a atividade, ou se você já fez a atividade, fazer a correção. Porque eu já vi que algumas crianças já fizeram essa atividade, tá? Então, galera, vocês que já assistiram ao vídeo, já fizeram atividade no livro também, já sabem o que é encontro vocálico, já sabem o que é ditongo, tritongo e hiato. E vamos fazer a atividade agora. Se você já fez, vamos fazer a correção? Vamos lá.
Uma atividade impressa de língua portuguesa. Qual é a letra? Nas atividades de hoje, no livro, você viu o encontro de duas ou mais vogais em uma palavra. Esse encontro é chamado de encontro vocálico. Muito bem. Veja como essas palavras estão divididas em sílabas. Leite, Uruguai, piolho, enxáguou, koala, brigadeiro, caixa, toalha. Então, vamos ver só. Leite. Vocês estão vendo que a palavra leite, ela tem um encontro vocálico, tá? Tem o encontro vocálico. Quer dizer, tem vogais que se encontram. Às vezes, elas ficam juntas na mesma sílaba. Quando a gente separa as sílabas, elas ficam juntas. E às vezes, elas se separam, tá? Então, vamos observar cada palavra. Lei, tem o E e o I juntinhos. Uruguai, tem o U, o A e o I juntinhos. Piolho, o I e o O separaram. Enxáguou, olha aqui, ó, juntinhos, o O e o U. Koala, o O ficou de um lado, o A ficou do outro. Brigadeiro, caixa, toalha. Muito bem. Copie nas palavras do quadro, copie as palavras no quadro, de acordo com a classificação. Então, nós vamos colocar aqui as palavras que são ditongo, quando duas vogais ficam na mesma sílaba. Tritongo, quando três vogais ficam na mesma sílaba. Hiato é quando tem duas vogais na palavra, mas aí se eu separo as sílabas, elas ficam cada uma numa sílaba diferente. Então, vamos ver? Leite. Será que é ditongo, tritongo ou hiato? Como elas duas ficaram juntas, vejam só, ficaram juntas, ela é um ditongo. Então, nós vamos escrever a palavra leite aqui, no ditongo, certo? Leite é um ditongo. Por quê? Porque o E e o I ficam juntos na mesma sílaba. Próxima. Uruguai. Tem uma, duas, três vogais que ficaram juntas. Então, é o encontro de três vogais na mesma sílaba, um tritongo. Então, vamos escrever. Uruguai é o nome de um país, tá? Uruguai. Eu já fui para o Uruguai. Vocês já foram? O nome do país é Uruguai. Quem nasce no Uruguai é uruguaio. E se for mulher, é uruguaia, tá? Então, tem essa regrinha aqui. Uruguai. Agora, vamos para a palavra piolho. Quem já teve piolho? Piolho tem I de um lado, O ficou na outra sílaba. Então, nós temos um hiato. Por quê? Porque elas se separaram, tá? Então, piolho. Piolho. Agora, a palavra enxáguou. Nós temos uma, duas, três vogais na mesma sílaba, juntinhas. Então, nós vamos colocar aqui. Enxáguou. Porque enxáguou é um tritongo. Três palavras ficaram juntinhas. Três vogais ficaram juntinhas. Agora, a próxima palavra. Koala.
vogal separou da outra vogal. Então, quando separa, é um hiato. Vamos lá? Lá. Quando eu separo a sílaba, o O e o A se separam. Brigadeiro. O E e o I ficaram juntos, então é um ditongo. Duas vogais juntas. São 3, tá? Então, brigadeiro. Ficam juntas, então é um ditongo. Caixa. 2 vogais juntas, então quando tem 2 vogais juntas, é ditongo. Caixa. Agora, nós temos a palavra toalha. Ficou o O numa vogal, o A foi para outra vogal. Como é que chama? Hiato. Toalha. Vou ensinar uma coisa para vocês. A palavra hiato tem o I e o A, não tem? Então, quando a gente escreve hiato, a gente percebe que hiato, aqui embaixo, tá, gente? Hiato, tem o I e o A que ficam juntinhos. Mas quando eu separo as sílabas, I, A, to, também separa. Então, hiato separam as vogais, se separa, né? A gente separa as vogais, ó, separou. Então, a palavra hiato também é um hiato. Legal saber disso, né? Então, pessoal, depois que vocês fizeram essa atividade, vocês vão recortar, vão lá no caderno de vocês, escrever, pintar a linha, escrever o cabeçalho. Aí vocês vão recortar a borda dessa atividade. Deixa a linha verde, deixa. Você vai recortar aqui, ó, tá? Recortar bem na linha. E aí vocês vão colar no caderno de vocês. A prof quer que vocês tirem foto das atividades das páginas 30 e 31 e também da atividade impressa. Então, vocês vão mandar 3 fotos. Quando for tirar a foto, deixa aparecendo a página do livro, tá? Tira uma página de cada vez e deixa a página do livro aparecendo, que facilita muito para a prof, tá bom? E aí tira foto também dessa atividade impressa de língua portuguesa, que a prof quer ver a letrinha de vocês, depois eu vou olhar também no caderno e no livro, mas por enquanto a prof quer ver por foto. Galerinha, um beijo, espero que vocês tenham gostado dessa atividade, dessa aula, tenham aprendido bastante. Beijo, até a próxima aula.